paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 13, mas antes quero lembrar vocês que faltam poucos dias para o início do nosso curso de Teologia. A classe Obreiro Aprovado está pronta, o material está preparado, agora é só aguardar a entrada do ano novo para começarmos os estudos. Como já dissemos, este curso será em ritmo acelerado. Estudaremos 3 matérias por mês. Mas ninguém precisa ficar preocupado porque não será difícil. Estamos ministrando este curso já por um longo tempo e até hoje ninguém foi reprovado. Posso garantir com tranquilidade que todos os alunos terminarão o curso com um grande aproveitamento. O curso terá início então no dia 2 de janeiro. Enviarei outras informações para a classe Obreiro Aprovado. Se alguém tiver dúvidas, pode me chamar pelo meu WhatsApp, que está aí na tela. Agora, vamos para o estudo da lição 13, com o seguinte tema: as promessas de Deus são infalíveis. Vamos começar lendo a Bíblia. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó 42, verso 2. Quando pensamos nas promessas de Deus, lembramos-nos da sua imutabilidade. Ou seja, em Deus não há mudanças nem sombra de variação. O que Ele promete fazer, sem dúvida fará. Os atributos exclusivos de Deus nos dão a garantia de que Ele pode todas as coisas, de que Ele quer fazer grandes obras e de que Ele cumprirá todas as suas promessas. O apóstolo Pedro fala do divino poder que nos dá tudo que diz respeito à vida e à piedade, como lemos. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Isto significa que os atributos exclusivos de Deus operam em nosso favor, dando-nos grandíssimas e preciosas promessas, com a finalidade principal de nos transformar conforme a sua própria imagem. O alvo supremo de Deus é nos elevar à mesma categoria de santidade que Ele possui, a fim de sermos participantes da natureza divina. Deus não tem qualquer simpatia pelo pecado, e Ele fará tudo para que a natureza do pecado seja completamente desarraigada de nosso homem interior. Essa é a obra profunda de Cristo em nós, e esta obra se consumará na glorificação. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. As promessas de Deus dizem respeito prioritariamente à nossa transformação moral e espiritual conforme a imagem de Cristo. O Deus Trino trabalha nisso desde a fundação do mundo. A base do seu trabalho é a obra de Cristo na cruz. Conforme disse Paulo, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Colossenses 1, 28. Quando falamos em perfeição, temos que pensar no Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é perfeito e somente nele nós somos apresentados perfeitos diante dos olhos do Pai. Quando falamos das gloriosas promessas de Deus, temos que nos voltar para a obra de Cristo na cruz. A sua morte expiatória abriu as portas da reconciliação e deu-nos a certeza de que receberemos tudo quanto Deus nos tem prometido. Jesus Cristo é o sim de Deus para o cumprimento de todas as suas promessas, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, segundo aos Coríntios 1, 20. Isto significa que o Senhor Jesus foi constituído definitivamente como único e suficiente mediador da nova aliança e que esta nova aliança foi firmada em melhores promessas.
Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está firmado em melhores promessas. Hebreus 8:6. Desde os dias do patriarca Abraão, Deus tem anunciado que as suas promessas são endereçadas primeiramente a Cristo, depois àqueles que são de Cristo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo, Gálatas 3,16. Como nosso representante legal, Cristo recebeu do Pai todas as promessas e depois as transferiu para a nossa conta espiritual. Ele nos tornou santos e irrepreensíveis para que pudéssemos desfrutar de todas as bênçãos do Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aos Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Ponto de número 1. Deus é infalível. A infalibilidade de Deus. As promessas de Deus se cumprirão no tempo determinado por Deus. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1:7. Deus é infalível. Nós temos que entender os tempos e as estações que ele determinou pelo seu próprio poder. Os atributos da infalibilidade e da imutabilidade nos dizem que os propósitos divinos prevalecerão acima dos interesses humanos, pois sua soberania não encontra obstáculos intransponíveis. Os acontecimentos do passado, os fatos de hoje, os eventos que se desenrolarão no futuro, estão todos debaixo do seu controle. Aqueles que conhecem a Cristo devem se regozijar, crendo que Ele é suficientemente poderoso para conduzir a sua obra até o fim. Os propósitos de Deus se cumprirão na vida de todo aquele que crê. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. O que devemos fazer diante do propósito soberano de Deus? Primeiramente, devemos louvá-lo pela grandeza de seus propósitos. Segundo, devemos nos render totalmente a Ele, nos dedicando a viver sua palavra diariamente. Nisso mostramos a nossa rendição à sua vontade soberana. Uma promessa infalível. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3:9. Deus Pai não fez nenhum compromisso quanto ao dia e à hora da vinda de seu Filho. Este conhecimento ele reservou exclusivamente para si. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus 24:36. Pedro explica que Cristo ainda não veio, não porque Deus tenha perdido o controle de sua vinda. Ao contrário, tendo Ele o controle absoluto sobre todas as coisas e conhecendo a gravidade do pecado, Deus bondosamente mantém a porta do arrependimento aberta por tempo indeterminado, a fim de que um número ilimitado de pecadores ainda possam ser salvos. A sua longanimidade e o seu amor operam em comum acordo, sustentando a oportunidade da salvação para todos os povos, sem qualquer acepção de pessoas. Claro está que este tempo de salvação findará, segundo o propósito de Deus, dando lugar ao tempo do juízo. Sobre isto, a palavra de Deus também adverte. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Romanos capítulo 2, de 4-8. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2:11. A palavra infalível de Deus.
A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19, verso 7. Se Deus é infalível, então assim será a sua palavra. A doutrina da infalibilidade da Escritura é baseada em uma compreensão da perfeição do caráter de Deus. Teologicamente, Deus está intimamente associado à sua palavra. O Senhor Jesus é chamado de a palavra, João 1,14. A palavra de Deus é perfeita porque o próprio Deus é perfeito. O Senhor Jesus Cristo também ensinou claramente que a Bíblia é confiável. Frequentemente ele respondia a questionamentos teológicos de seus opositores, dizendo simplesmente, está escrito. Jesus acreditava plenamente na autoridade das Escrituras e afirmava que as Escrituras eram absolutamente confiáveis. Por isso ele declarou que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um acento passará da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. Jesus disse também que a Escritura não pode ser anulada, João 10,35. Jesus orou ao Pai dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17,17. É interessante que neste texto Jesus não usa um adjetivo para qualificar a palavra de Deus, mas usa um substantivo. Ou seja, ele não diz, a tua palavra é verdadeira, mas ele diz, a tua palavra é a verdade. Isso significa que a Bíblia não é apenas confiável por ser verdadeira, ela é confiável por ser em si mesma a própria verdade. Glória a Deus. Ponto de número 2. Deus não mente nem se arrepende. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Números 3,19. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente, nem se arrepende, para em seguida declarar, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Números 3,20. Balaão falou a verdade aqui, quando disse que não podia revogar o que Deus havia decretado. A lição que fica é a seguinte, aqueles que se levantam contra o povo de Deus cairão prostrados pelo chão, para nunca mais se levantarem. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 53:13. Deus se arrependeu e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6, 5 e 6. O termo hebraico Nanhan, que foi traduzido por arrepender-se, aparece 34 vezes no Velho Testamento e tem o significado literal de tristeza de coração. Os escritores bíblicos empregaram o termo para pôr em evidência o pesar ou lamento de Deus diante do fracasso do homem. As mudanças que aparentemente ocorrem em Deus estão relacionadas com a sua reta justiça e a sua coerência consigo mesmo. Ele nunca muda em relação ao pecado. Ele odeia o pecado sempre e prestes está em lhe fazer juízo. Entretanto, mediante o arrependimento, Deus pode revogar o juízo e oferecer perdão, como fez aos moradores de Nínive. E Deus viu as obras deles como se converteram de seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não fez. Jonas 3,10. Este arrependimento diz respeito, então, à coerência de Deus para com a mudança do coração humano. A palavra hebraica Nanhan, que sempre é empregada para Deus, tem o sentido fundamental, literal, de tristeza ou de mudança de atitude mediante o arrependimento do homem. E é diferente do termo grego metanoia, que é mencionado abundantemente no Novo Testamento com o significado de mudança de mente, de caminho ou de propósito, sempre apontando para a necessidade de corrigir erros.
de entristecer-se pelos pecados cometidos e que foi traduzido no Novo Testamento por arrepender-se simplesmente. Como está escrito, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, Atos 2,38. Nesse caso, o termo metanoia se aplica aos pecadores, mas nunca se aplica a Deus, porque Deus é perfeito em todos os seus atos. O ensino geral da Bíblia é que Deus não comete erros, e neste sentido, nunca necessita de arrependimento. Por isso a Bíblia reafirma, tirando as dúvidas, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Números 23, 19. E ainda, a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa, 1 Samuel 15, 29. A Bíblia usa constantemente a linguagem humana para descrever os atos de Deus. E na maioria das vezes, essa linguagem precisa ser entendida de forma figurada e não literal. Uma aparente contradição. Quando um texto bíblico parece sugerir uma aparente contradição, quase sempre o problema está ou numa má tradução do texto, ou no pouco entendimento que o leitor tem sobre os costumes e a cultura hebraica. Em ambos os casos, para resolver a questão, devemos tirar os olhos do texto particular em pauta e olhar o que o restante da Bíblia diz sobre o assunto. Uma doutrina bíblica só é considerada fundamental se for confirmada ao longo de toda a Bíblia. O caráter imutável de Deus é confirmado por toda a Bíblia. À medida em que aprofundamos no estudo da Bíblia, compreendemos que o caráter de Deus é perfeito. Não existe nenhum erro em sua natureza absolutamente santa e perfeita. Sendo Deus onisciente e onipotente, nunca lhe é necessário rever os seus decretos. Os homens possuem erros que carecem de arrependimento e de reparos, mas Deus não. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, Romanos 11, 29. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração, Salmo 33, 11. Para demonstrar a sua imutabilidade, Deus deu a sua promessa e fez juramento para assegurar a veracidade de suas decisões, conforme lemos. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, que duas coisas são essas, a promessa e o juramento, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, aos Hebreus 6, de 13 a 18. Não se pode confiar na natureza humana, mas em Deus podemos confiar. A veracidade do seu caráter é a garantia de que as suas promessas se cumprirão. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías 54, verso 10. Ponto de número 3, as infalíveis promessas de Deus. Um plano glorioso. Deus não foi surpreendido pela queda do homem. O plano da vida eterna foi revelado antes da queda. Havia um plano de salvação delineado por Deus desde o princípio, conforme lemos, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13, verso 8. O plano da salvação foi elaborado segundo o conselho da sua vontade, sendo, portanto, um plano perfeito e eficaz. Nele estava incluso tanto a remissão dos pecados quanto a transformação espiritual, a fim de que fôssemos transformados e nos tornássemos para o louvor da sua glória. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória,
Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, aos Efésios capítulo 1, verso 11 e 12. O plano eterno de Deus, que teve início na eternidade, só seria consumado na plenitude dos tempos com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, aos Hebreus 5, verso 9. A eternidade. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2, 25. Como vimos no ponto anterior, o plano da salvação foi elaborado na eternidade passada, ainda antes da queda. Isto mostra que não fomos criados nem para a queda nem para a morte. A promessa de Deus é que vivamos eternamente por meio de Jesus Cristo. Satanás tem medo do propósito de Deus. Ele não pode impedir que o propósito de Deus se cumpra em sua vida, mas ele fará tudo para que você não acredite no propósito. Satanás tentou por todos os meios matar Jesus, mas não pôde. E por que não pôde? Não pôde porque o propósito de Deus ainda não tinha se cumprido integralmente. O propósito de Deus nunca te deixará morrer antes do tempo. O propósito de Deus te protegerá. Paulo foi apedrejado, sofreu atentados, prisões e naufrágios. Satanás tentou matá-lo também de diversas formas, mas não pôde. Jesus apareceu para Paulo e disse a ele: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Atos 23, 11. Este era o propósito de Deus. Paulo sabia que nenhum evento ou pessoa podia tirar-lhe a vida até que ele cumprisse todo o propósito de Deus. Salomão escreveu uma linda mensagem sobre o propósito de Deus e sobre a eternidade no homem. No livro de Eclesiastes, ele disse: tenho visto o propósito que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os manter ocupados. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Colocou no coração deles o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Aqui nós temos a palavra Olã, aonde foi traduzido por eternidade. No hebraico, é de onde vem a expressão Eolã, Deus eterno, Gênesis 21, 33, e diz respeito então à eternidade. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E o homem pode caminhar então em direção a esta dimensão infinita. Por isso o homem nunca quer morrer, porque ele foi criado para viver. E ele então vai descortinando a grandeza e o mistério de Deus. E o Salomão aqui realmente está falando de uma coisa elevadíssima, como se fosse uma filosofia cristã elevada de entendimento de coisas absolutas e eternas. Ele então fala sobre esse sentido de que o propósito de Deus nos mantém ocupados. O propósito de Deus nos dá sentido à vida. O propósito de Deus nos exercita nas coisas espirituais, glória a Deus. Mas também, como já vimos, o propósito de Deus nos protege. Enquanto o propósito de Deus não cumpre, não vamos morrer, ninguém poderá atentar contra a nossa vida. O Senhor nos manterá aqui durante todo o tempo que for necessário para cumprir o seu propósito. Então, o propósito de Deus nos mantém ocupados, o propósito de Deus nos exercita nas coisas de Deus, nos protege, e o propósito de Deus e a eternidade se unem dentro de nós em Cristo Jesus. Colossenses 1,27 diz: Cristo em vós, esperança da glória. Louvado seja Deus. Paulo declara que o mistério de Deus é um abismo insondável de sabedoria e ciência. Paulo exclama diante da revelação do propósito de Deus dentro do plano da salvação, dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. Este Deus insondável e eterno está chamando seus filhos, como a águia chama os seus filhotes, seus pintainhos. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas,
Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite, esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Salmo 42, versos 7 e 8. Essas expressões combinam com a palavra de Salomão, que diz que Deus nos mantém nas suas mãos, ainda que não nos mostra, não nos revela tudo quanto Ele é, e nos mantém com a sede e a fome de continuar prosseguindo nessa busca. Na sua sabedoria, Deus cria em nós uma fome que nos faz estar buscando Ele sempre. É um abismo chamando o outro abismo. É o poder de Deus e o amor de Deus de dia e a sua canção de noite. É a oração que temos dentro de nosso espírito que nos dá vida. Louvado seja Deus, a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Paulo escreveu: mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Ao longo dos séculos, a humanidade tem travado a grande batalha da existência. Ninguém, em sã consciência, quer morrer. Porém, mesmo diante dos avanços da medicina e dos novos recursos da ciência, os homens continuam envelhecendo, adoecendo e morrendo. Esta luta inglória contra a morte seria por si só um forte motivo para o desânimo e para a descrença, se não fosse a luz que brilha dentro de nós, que brilha dentro de cada um daqueles que temem a Deus. Está escrito: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João capítulo 1, verso de 3 a 5. A esperança cristã é a maior de todas, porque ela nos leva além do túmulo. Disse Jesus: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 18 a 20. Cristo nos deu a certeza da vida eterna, e assim como Ele vive, nós viveremos. Isso fala da modalidade mais elevada de vida, aquela que jamais deixará de ser ou de existir, e cuja qualidade é perfeita e cheia de glória. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João capítulo 3, versos 2 e 3. Glória a Deus. Vamos para a conclusão desta lição. Chegamos ao fim do trimestre, chegamos ao fim do ano, mas ainda não chegamos ao fim da jornada. O conhecimento das promessas de Deus nos ajudará a ter ainda mais confiança na bondade, na infalibilidade, na inerrância, na imutabilidade da palavra do Senhor, conforme disse o salmista. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 89. Muitos acreditam que Esdras escreveu este Salmo 119 logo depois da reconstrução do templo. Não sabemos ao certo quem o escreveu. O que sabemos é que se trata de uma grande afirmação teológica sobre a palavra de Deus. Não temos dúvidas de que a palavra de Deus é sempre relevante para todos os povos, em todos os lugares e em todo o tempo. Nessa conclusão, devemos renovar a nossa esperança quanto ao futuro, porque temos a promessa do arrebatamento da igreja, temos a promessa do milênio, do novo céu e da nova terra. E essas promessas de Deus são infalíveis. Elas estão fundamentadas no seu caráter santíssimo, fiel e verdadeiro. Ele mesmo é quem nos dá a garantia de sua fidelidade. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21, verso 5. Sabendo disto,
prossigamos cada dia mais e mais confiantes que o Senhor estará nos guardando, nos guiando durante todo o percurso da caminhada. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos concluir, finalizar este ano com a bênção do Senhor e que Deus possa nos dar um ano novo com Jesus, cheio de bênçãos, de esperança, de paz, de alegria. Deus vos abençoe, Deus vos tome pela sua mão poderosa e vos guarde de todo o mal. Vamos concluir com uma oração de gratidão a Deus, de intercessão. Vamos orar, onde você estiver, pare um pouquinho e ore comigo. Eterno Deus, querido Pai Celestial, nós te agradecemos neste momento, em Jesus Cristo, por esta série de lições que nós concluímos hoje. Obrigado, Senhor, pela tua bênção. Aprendemos tantas coisas preciosas e estaremos guardando com a tua ajuda, com a tua graça, estaremos guardando, colocando em prática tudo quanto aprendemos sobre as promessas de Deus. Senhor, abençoe a igreja na terra, abençoe teus filhos, faz prosperar o teu nome, teu reino se estabeleça neste mundo, Senhor, até que toda a terra se encha da tua glória. Pai Celestial, louvamos o teu nome e pedimos a bênção do Senhor para este irmão, para esta irmã, que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa curar aquele que está enfermo, que o Senhor possa renovar em fé, em ânimo, em alegria, o coração de cada um. Abençoe nossas crianças, abençoe nossos idosos, guarda nossas famílias e nossas igrejas. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos podem dizer amém e amém.